Imagine a cena. Você sonha que está numa estação vazia. O painel anuncia um nome que você reconhece imediatamente. Aquela pessoa. E quando você corre para a plataforma, a porta do vagão se fecha no seu rosto. Você tenta bater, tenta explicar, tenta dizer: espera, eu tô aqui. Mas o trem parte em silêncio. Quando acorda, pega o celular e vê. Você foi bloqueado. O ícone some, a conversa some, e o que fica é um buraco. Agora me diz, o que esse buraco te revela sobre você? O que dói de verdade? A pessoa que foi embora ou a imagem de quem você achava que era na vida dela? Hoje eu vou te conduzir numa jornada à luz de Carl Jung para entender o que ser bloqueado realmente significa na psique. E no final, vou te entregar uma prática junguiana simples e poderosa, um exercício de imaginação ativa de 7 minutos para transmutar a dor do bloqueio em liberdade interior. Fica comigo até o fim, porque essa virada pode mudar a forma como você lê seus relacionamentos, seus sonhos e sua própria história. Respira comigo. Este vídeo é um mergulho, não um atalho. Eu vou te guiar por 5 estações: a introdução do ferimento, o conflito interno, o desenvolvimento psicológico, o clímax arquetípico e a resolução. Em cada estação, eu vou te fazer perguntas que só você pode responder. E de tempos em tempos, eu vou te lembrar daquilo que talvez você já tenha esquecido. Existe um centro em você que não pode ser bloqueado. Anota isso em algum lugar do coração enquanto a gente caminha. Primeira estação, o ferimento visível. O bloqueio é uma porta que se fecha, e portas que se fecham acionam complexos. Jung chamava de complexo um núcleo de emoção e memória que vive meio autônomo dentro da nossa psique. Quando alguém te bloqueia, não é só um botão apertado do lado de fora, dispara um botão do lado de dentro. O complexo do abandono, da rejeição, da humilhação ou do controle. O corpo sabe antes da mente, coração acelerado, um aperto no estômago, a sensação de que o mundo ficou menor. Você já percebeu? Te bloqueou, mexe mais com a sua fantasia do que com o fato. Porque o fato é simples, uma pessoa escolheu não se comunicar. A fantasia, porém, é um filme completo. Nunca fui importante, devo ter feito algo imperdoável, preciso provar que valho. E é aqui que a psicologia simbólica começa a trabalhar. Pergunta aberta para você. Quando você viu o bloqueado, que frase interna apareceu por primeiro? Não disfarça. Foi um claro, eu sempre estrago tudo? Foi um, eu não mereço esse tipo de tratamento? Foi um, vou devolver na mesma moeda? Essa frase revela de qual máscara, a persona, você estava conversando antes mesmo da mensagem desaparecer. A persona é a máscara social que usamos para funcionar no mundo. Às vezes, nossa persona é o disponível, a salvadora, o cuidador impecável, a pessoa sempre forte. Ser bloqueado desmonta essa máscara, e isso dói não só pelo outro, mas pelo espelho rachado de quem a gente estava tentando ser. Segunda estação, o conflito interno. Na superfície você quer respostas, no subsolo você quer controle. E entre esses dois quereres mora o medo. Jung nos lembra que tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. O bloqueio irrita porque desarma seu script. Você tinha réplicas e tréplicas guardadas, argumentos prontos, promessas de mudança, pedidos de desculpa, talvez até uma última declaração de amor. E o palco foi arrancado. Sem público, quem é você? Sem a reação do outro, onde está sua voz? É aqui que a sombra começa a se mostrar. A sombra é tudo aquilo que você não quer ver em si. A tua carência, a tua raiva, o teu prazer secreto em ganhar disputas emocionais, a tua dependência de validação. A sombra não é o monstro que você pensa. Ela é a parte de você que ficou no escuro, porque ninguém a ensinou a ser amada com consciência.
Eu sei que você talvez esteja pensando, mas bloquear não é violência psicológica? Às vezes é sim, às vezes é um limite necessário. O ponto não é moralizar o ato, é perguntar: por que isso acendeu em mim um incêndio tão grande? O que eu estava tentando manter vivo que dependia da resposta do outro? A reação automática, perseguir, criar perfis falsos, pedir para amigos enviarem mensagens, publicar indiretas, só alimenta o complexo que arde, e complexos alimentados crescem. A pergunta junguiana é outra: o que em mim está pedindo para ser visto agora que o mundo lá fora fechou a porta? Terceira estação: o desenvolvimento psicológico. Vamos transformar o episódio numa espiral de sentido. Primeiro, reconhece o símbolo. Bloqueio é silêncio imposto. Silêncio imposto chama a escuta interna. Um gesto do outro vira convite do self, o centro organizador da psique, para um recolhimento. Lembra da estação do sonho no início? A porta que se fechou no vagão? Jung olharia um sonho assim e perguntaria: quem, em mim, fechou essa porta? Porque num plano simbólico, o outro muitas vezes é uma figura do nosso próprio inconsciente. Talvez quem te bloqueou está encarnando a tua função crítica interna, a parte que te pune quando você expressa necessidade. Talvez encarne tua mãe ausente, teu pai imprevisível, teu ex-chefe controlador. Talvez encarne o teu próprio eu de ontem dizendo: chega de gastar energia em relações que te desmontam. Qual dessas hipóteses acende algo em você? Segundo, olha a energia. Jung fala em energia psíquica como um sistema que ganha ou perde conforme escolhas. Você acordou, pegou o celular e despejou energia no abismo. Checar a cada 5 minutos, revisitar conversas, imaginar cenários. Isso te dá volta? Não. Então, do ponto de vista energético, é vazamento. E vazamento mantém o complexo vivo. Em vez disso, experimenta canalizar. Escreve uma carta que você não vai enviar. Coloca nela tudo: o amor, o ódio, a gratidão, o luto, o desejo. Depois, guarda. A carta é para a tua sombra ler. Terceiro, introduza a imaginação ativa. Senta com olhos fechados e convida a imagem da porta que se fechou. Pergunta: o que você quer me ensinar? E aguarda, sem forçar, sem controlar. O inconsciente responde com metáforas, não com relatórios. Enquanto faz isso, pequenas práticas concretas dão chão. Limite de tempo de tela, tirar notificações, evitar dar voltas nos mesmos lugares digitais, respirar 4 segundos, segurar 4, soltar 6, só para dizer ao corpo que o perigo acabou. E lembra, eu te prometi uma prática no final. Estamos chegando lá, guarda fôlego. Quarta estação: os arquétipos à espreita. Quando alguém te bloqueia, quem dentro de você desperta? O órfão, a órfã, aquele que perdeu a base e quer um colo imediato. O amante ferido, aquele que confunde desejo com destino. A guerreira, que promete retornar com arrancos. O sábio, que observa. A rainha ou o rei, que entende que presença não se mendiga. Repara como cada arquétipo traz uma ação correspondente. Se o órfão assume, você pede migalhas. Se a guerreira assume, você começa uma guerra fria. Se o sábio assume, você investiga o padrão. Se o rei assume, você estabelece um limite. O meu valor não está à venda. Qual arquétipo domina teu teatro interior quando a notificação some? E mais, anima e animus. Os princípios femininos e masculinos dentro de nós entram em cena. Às vezes, ser bloqueado aciona uma ânima negativa, fantasias sufocantes, fusão, a ideia de que sem o outro eu desapareço. Outras vezes, aciona um ânimo sombrio, pensamentos rígidos, eu vou mostrar, eu sei o que é certo. O trabalho aqui é casamento interno, anima e ânimos conversando. Sensibilidade que sente a perda sem se dissolver. Razão que oferece limites sem punir. Quando esses princípios se alinham, você não precisa que o mundo externo te libere para respirar.
Você respira e o mundo se reorganiza em torno. Pausa para uma pergunta sincera. Quantas versões de você estão tentando responder a esse bloqueio? A criancinha implorando, a adulta orgulhosa, a amiga conselheira, a justiceira interior. Às vezes, a gente chama isso de incoerência, mas Jung chamaria de pluralidade psíquica. Você é um conjunto de vozes, e liberdade não é calar todas, é conduzir o coro. Quinta estação, o clímax arquetípico. Existe um momento em que o ego, essa parte que diz eu, percebe que perdeu. E, curiosamente, esse pode ser o momento mais fértil. A derrota do ego é o portal do self. Se você fica ali batendo na porta, tentando desbloquear por fora, você perde o chamado por dentro. O bloqueio vira iniciação quando você o lê como rito de passagem. Em linguagem simbólica, a porta que se fechou no trem não te expulsou do destino, te impediu de entrar no vagão errado. Essa frase dói e liberta ao mesmo tempo, porque ela te tira da posição de vítima do botão do outro e te devolve ao lugar de protagonista do teu percurso. Nesse clímax, uma escolha: vingar-se ou significar. Vingança é tentar infligir dor proporcional para equilibrar uma balança imaginária. Num cenário digital, isso vira posts, conversas de corredor, bloqueios de volta, desafios velados. Significação é perguntar: qual mito eu estava vivendo e como posso sair dele com mais consciência? Talvez o mito de Eros e Psique, desejo sem confiança. Talvez o mito de Narciso e Eco, alguém que só se via e alguém que só repetia. Talvez o mito de Perséfone, seduzida para o submundo e chamada a reinar lá dentro. Qual mito ressoa? Eu te prometi uma revelação junguiana no final e aqui ela começa a se formar. A individuação, o processo de se tornar quem você é, tem marcos discretos. Um deles é suportar o silêncio sem implodir. Outro é sobreviver à perda de uma imagem, a imagem de nós, sem perder o centro. Um terceiro é aprender a distinguir o outro real do fantasma que você projetou. Você consegue sentir a diferença? O outro real é ambíguo, limitado, às vezes ausente. O fantasma é perfeito para teu roteiro. Quem te bloqueou talvez não seja um vilão, talvez seja só humano. E o que dói é o colapso do personagem que você precisava que ele fosse. Sexta estação, a resolução. Resolvem-se histórias quando alguém aceita que não controla o desfecho. E renascem pessoas quando alguém aceita que não precisa do desfecho para fechar o ciclo interno. Então, aqui vai o mapa claro, prático para seguir adiante. Um caminhar que honra Jung sem virar fórmula mágica. Primeiro, luto. Luto pelo que você imaginou, não só pelo que existiu. Chora como ritual, não como campanha publicitária. Segundo, nomeação da sombra. Senta um dia e escreve: o que eu tentei obter com essa relação que eu não me dou? Talvez aprovação, talvez calor, talvez aventura, talvez pertencimento. Isso não te acusa, te liberta. Terceiro, resgate da energia. A cada desejo de checar, volta para o corpo. Coloca a mão no peito. Inspira pelo nariz 4 tempos, expira pela boca 6 tempos, 3 ciclos. Isso reancora a psique no presente. Quarto, revisão do mito. Qual narrativa te colocou repetidas vezes nesse lugar? Em geral, é uma história antiga, com novos atores. Quinto, um pequeno rito, simbólico, mas cheio de alma. Pode ser escrever o nome dessa relação num papel e plantá-lo numa terra boa, como quem devolve ao solo aquilo que não te alimenta mais. Pode ser caminhar um quarteirão dizendo mentalmente: eu me devolvo a mim a cada passo. O inconsciente entende ações. Agora, como prometido, a prática junguiana de 7 minutos. A reconfiguração pela imaginação ativa, adaptada para este momento. Você vai precisar apenas de um lugar silencioso e do teu coração disposto. Fecha os olhos. Sente a respiração entrar e sair 3 vezes mais lenta do que o normal. Visualiza uma porta.
é a porta que se fechou na tua história. Não força a cena, deixa a imagem surgir. Quando ela aparecer, aproxima-se com respeito. Repara no material, madeira, metal, vidro. Repara na cor, repara na fechadura. Agora imagina que do outro lado não está a pessoa, mas uma parte tua que você perdeu de vista. Pode ser teu entusiasmo, tua espontaneidade, tua coragem. Pergunta quem está aí. Espera a resposta vir como palavra, forma, sensação. Quando identificar, diga, eu vim te buscar. Agora a cena se divide. De um lado, a porta que não abre. De outro, você que descobre uma chave no próprio bolso. Essa chave tem um nome. Diz em voz baixa o nome que te veio. Dignidade, limite, calma, autocuidado, honestidade. Com essa chave, você não abre a porta. Você abre outra que surge atrás de você. Dá um passo. Sente o chão. Nesse novo espaço, há uma cadeira. Senta e fala para a parte resgatada. Eu não vou mais te trocar por migalhas. Respira. Quando estiver pronta ou pronto, abre os olhos. Esse pequeno rito não muda o outro, muda seu eixo. Repete por 7 dias. Observa os sonhos que surgem. Escreve 2 ou 3 traços, um símbolo, uma frase. O inconsciente continuará a conversa. E se você me disser, mas eu ainda quero que a pessoa me desbloqueie, eu vou te responder com ternura. Querer é humano, mas condiciona tua paz a um gesto externo. O self te chama para uma autonomia mais amorosa. Desejar sem depender, lembrar sem reviver, amar sem negociar o teu valor. A indisponibilidade do outro pode ser a escola onde você aprende a tua disponibilidade para si. Eu sei que a tua mente racional quer conclusões, listas, garantias, mas há uma sabedoria antiga em aceitar que nem toda história precisa de epílogo compartilhado. Às vezes, o que te salva não é uma resposta, é uma pergunta feita com honestidade. O que eu aprendo sobre mim quando alguém me bloqueia? Talvez você descubra que reagia para não sentir. Talvez perceba que insistia numa fantasia. Talvez veja que, por trás do orgulho ferido, havia uma criança pedindo colo. Dá esse colo. Não espera que venha de fora. Antes de terminar, deixa eu costurar as estações numa linha só, para você poder carregar no bolso. O bloqueio é um símbolo que aciona um complexo. O complexo chama a sombra. A sombra revela o mito pede rito. O rito te reconecta ao self. É esse fluxo que transforma "por que fizeram isso comigo?" em "o que nasce em mim a partir disso." E no nascer está a tua liberdade. Nós começamos com um sonho de estação e portas se fechando. Talvez esta noite você sonhe com outra coisa, você no mesmo lugar, mas o trem que parte não te leva embora. Te revela uma trilha à beira da plataforma que sempre esteve ali, um caminho que não precisa de permissão para ser trilhado. Caminha, anda um pouco sem barulho de notificação, escuta teus passos. O som que sobra quando o mundo se cala é a tua vida voltando para casa. Esta foi a recompensa prometida, não uma resposta pronta, mas uma ferramenta viva. A prática da imaginação ativa que você recebeu aqui é uma porta interna que ninguém pode bloquear. Usa com carinho. E se este mergulho fez sentido para você, se tocou algo que talvez você nem sabia nomear, me diz nos comentários. Eu me devolvo a mim. Quero saber quantos de nós estão prontos para trocar a obsessão por sentido. Se inscreve no canal, compartilha este vídeo com quem precisa desse abraço simbólico e deixa teu like para que esta comunidade cresça com qualidade e profundidade. No próximo capítulo da nossa série junguiana, vamos falar sobre a sombra no amor. Por que nos apaixonamos pelos nossos próprios vazios? E como reconhecer quando é o self e não o complexo que está escolhendo? Até lá, cuida da tua energia, honra o teu silêncio e lembra. Existem portas que se fecham para que você descubra que já está do lado certo.